Olá, boa noite. O SBT Interior começa agora com as principais notícias do dia das regiões Oeste e Noroeste Paulista. Um dado alarmante: por dia, em média, 3 crianças e adolescentes perdem a vida por afogamento no Brasil. Secretaria Municipal de Saúde confirma mais 2 mortes por dengue em Rio Preto. Cidade ainda enfrenta uma epidemia de chikungunya. E por falar em Aedes aegypti, o mosquito deixou o presidente Prudente em alerta. Isso porque o índice de infestação predial está em 1,7. O mercado pet está em expansão no país. Na última década, o setor cresceu quase 150%. E hoje, primeira sexta-feira de agosto, é comemorado o Dia Internacional da Cerveja. O Brasil é o 3º maior consumidor da bebida do mundo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no SBT Interior. Um dado preocupante: em média, 3 crianças e adolescentes perdem a vida por afogamento a cada dia no Brasil. A informação é da Sociedade Brasileira de Pediatria e chama atenção para medidas de prevenção para que esse tipo de acidente não aconteça. Quem vê o Miguel nadando assim, nem imagina o susto que ele causou na mãe 1 ano atrás. O menino se afogou na piscina durante uma festa de família. Após o susto, a mãe matriculou o filho nas aulas de natação. A gente fazia churrasco, ou se é convidado para ir a alguma área de lazer, e ele sempre, na empolgação dele, o negócio dele é a piscina. E já houve casos já dele engasgar. Então eu vi, conheci aqui, né, moro aqui perto, aí eu falei assim, não, então eu vou colocar ele lá. Dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Pediatria mostram que 3 crianças ou adolescentes morrem a cada dia no Brasil vítimas de afogamento. As crianças de 1 a 4 anos representam a grande maioria das vítimas e os casos geralmente acontecem dentro de piscinas. A falta de atenção dos pais ou responsáveis e a facilidade de acesso a ambientes não apropriados para crianças aumentam os riscos de afogamentos nessa faixa etária. Normalmente uma pessoa acha que o pai está olhando, a avó está olhando, a tia está olhando, e quando a gente vê não tem ninguém olhando a criança já está boiando lá na piscina, né? Então vamos ficar atentos para as reuniões familiares, tá? Uma outra questão que a gente bate muito na tecla, a Sociedade Brasileira de Pediatria, é o uso de andador, que dá acesso a esses locais que a criança não teria condições de ter se não fosse o andador. No caso do afogamento com crianças que ainda estão com o corpo em desenvolvimento, qualquer demora no salvamento pode ser fatal. Por isso, quem estiver perto precisa seguir algumas técnicas na hora de prestar socorro. Segundo os bombeiros, o primeiro passo é manter a calma. Posicionar a vítima, né, no solo, né, num local rígido, iniciar a massagem na região central do peito, né, com massagens de movimentos de 100 movimentos por minuto. A reanimação é de suma importância, porque cada minuto que fica sem fazer essa reanimação, a porcentagem de sobrevida dessa vítima diminui. Quantos por cento diminui? 10% a cada minuto. Por isso a natação é tão recomendada. Nessa faixa etária, o trabalho não envolve técnicas de nado, mas sim a capacidade de sobrevivência. Aprender a mergulhar, a como sobreviver na piscina, porque o nível de acidentes domésticos é muito grande. Então os pais, assim, é o melhor investimento da vida. É nadar. E depois do susto, a Michele já aprendeu a lição. Criança na piscina, só com algum responsável sempre de olho. Sempre estando olhando, né? Não pode bobear, né? Mesmo sabendo, tendo os cuidados dele, mas é sempre bom a gente estar dando uma olhadinha assim. Não pode tirar o olho da criança 1 minutinho sequer, não é? E falando em criança, pai é preso suspeito de torturar a filha recém-nascida na região de Presidente Prudente. A médica que fazia exames de rotina na bebê foi quem desconfiou das agressões. O caso aconteceu na cidade de Euclides Paulista, região de Presidente Prudente.
Durante a consulta de rotina, a médica identificou que a vítima, de menos de um mês de vida, poderia ter sido agredida, já que ela apresentava fraturas nas regiões dos ossos das costelas. Isso foi no último sábado, dia 27 de julho. A princípio, a vítima foi encaminhada para um hospital de Porto Primavera e depois transferida para o Hospital Regional de Presidente Prudente. A Polícia Civil abriu investigação, identificou o principal suspeito por ter cometido a agressão como o pai dessa vítima, que é um jovem de 18 anos de idade. A Polícia Civil ainda fez o pedido de prisão preventiva contra esse jovem. E ontem, quinta-feira, dia 1º de agosto, esse mandado de prisão foi cumprido. O jovem, que é suspeito por ter cometido o crime, foi encaminhado para a cadeia pública de Presidente Venceslau e segue à disposição da Justiça. E a Polícia Civil prendeu hoje em Rio Preto um homem acusado de matar o vizinho em briga por som alto no bairro Boa Vista. O crime foi em 2020, segundo o boletim de ocorrência registrado na época. Após a briga, o autor do crime foi para dentro de casa e voltou armado com uma pistola 765. Ele atirou 4 vezes contra a vítima. Após o crime, o suspeito fugiu e foi localizado hoje depois de investigações. Ele estava escondido em uma casa no bairro Jardim Viena, em Badibacite. Além do mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado, também há investigação sobre outra tentativa de homicídio também qualificado. O homem foi levado para o CDP de Rio Preto. Primeira pausa e depois do intervalo, o mercado pet está em expansão no país. Um crescimento que chama atenção. Os detalhes já já. O SBT Interior está de volta e a Secretaria de Saúde confirmou mais 2 mortes por dengue em Rio Preto. Até agora são 5 óbitos pela doença na cidade e quase 19 mil casos confirmados. Uma das vítimas é um homem com idade entre 60 e 69 anos que tinha comorbidades. A segunda vítima é uma mulher com idade entre 20 e 29 anos que também tinha comorbidades. Além da dengue, Rio Preto enfrenta uma epidemia de chikungunya. A doença, transmitida pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, já provocou 2 mortes na cidade. São 1.927 casos confirmados, segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem. E Presidente Prudente está em situação de alerta para a dengue. É que a Prefeitura divulgou os resultados do 3º Índice Bretô e Índice de Infestação Predial de 2024. O índice de Bretô ficou em 2,1 e o predial em 1,7. De acordo com o Ministério da Saúde, quando o IP está entre 1 e 4, é considerado situação de alerta. Acima de 4 é classificado como risco de surto. Em 2024, a cidade registrou 795 casos da doença e 1 morte. O clima no fim de semana no interior paulista deve ter predomínio de sol com céu claro a poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Vamos ver como ficam as temperaturas. Poucas nuvens no céu neste sábado em Araçatuba, com termômetros variando entre 19 e 33 graus. Em Presidente Prudente, a máxima também deve chegar aos 33 graus. Já em Rio Preto, a mínima deve ser de 18 e a máxima de 31 graus. Sol entre nuvens também na cidade de Penápolis, com máxima que não deve passar dos 32 graus. Mínima prevista de 19 graus em Alfredo Marcondes. E em Riolândia, mínima de 18 e máxima de 31 graus. O mercado pet está em grande expansão em todo o país. Em uma década, a abertura de salões para animais de estimação cresceu 148%. E o setor segue em alta. Somente no primeiro semestre deste ano, 5.893 negócios de higiene e embelezamento voltados para esta área começaram a funcionar no Brasil. 2 anos atrás, a Elisa enfrentava uma depressão profunda. Foi quando a apaixonada por animais viu no mercado pet uma aposta promissora, não só para o tratamento da doença, mas também como fonte de renda. A microempreendedora abriu um salão de beleza para cachorros. Como diferencial, o local procura oferecer serviço de primeira, com acelerador de secagem de pelos durante o inverno, acessórios para datas comemorativas e pacotes mensais de banho.
Hoje são cerca de 150 atendimentos por mês. Hoje em dia as pessoas elas estão deixando de ter filhos para ter cachorros e os cachorros estão se tornando os filhos da casa, né? Eles me procuram muito e já querem fechar pacotes para que o cachorro tenha o banho semanal ali, tenha sempre a rotina de banho deles no mês inteiro. Então é algo que sempre está aumentando. A empresa da Elisa, em Birigui, interior paulista, está entre os mais de 10.500 negócios de banho e tosa para pets que estão ativos no Brasil. De acordo com o Sebrae, o setor vem crescendo significativamente nos últimos 10 anos. Em 2014, eram 4.372 empreendimentos. O aumento ao longo da última década foi de 148%. Somente nos 6 primeiros meses deste ano, foram abertas 5.893 empresas de embelezamento animal. Isso significa uma média de 980 aberturas por mês. Quem comemora esse destaque no cuidado com os animais é a Neia, que cuida da Nina como se fosse filha. Para manter esses pelos limpinhos, a Poodle tem banho garantido toda semana. Ela gosta de ficar limpinha e ela tem livre acesso na minha casa e aqui na clínica. Então ela sobe no sofá a hora que ela quer, ela sobe em cadeira, ela sobe na cama. Então ela tem que estar sempre limpinha. Quando sai para passear na rua, a gente limpa as patinhas dela também. Um dos principais motivos do crescimento do setor de banho e tosa para pets é a facilidade na abertura de salões com a popularização do MEI, que é o microempreendedorismo individual. Nesse modelo, os empresários começam com pequenos negócios e têm a vantagem de abrir um CNPJ de graça e com baixos custos de tributos mensais. Em 2024, mais de 90% dos novos negócios são no modelo de microempreendedorismo individual. É o caso da Elisa, que conta com apenas uma funcionária. Os baixos custos fizeram a empresa fechar no verde desde os primeiros meses, quando o número de clientes ainda era pequeno. Desde o início eu nunca tive dificuldade para poder pagar as contas do pet. Eu sempre trabalhei e sempre recebi, pelo menos para poder pagar as contas. E hoje em dia eu já tenho funcionária, eu já tenho perspectiva de crescimento. A gente vai fazer uma creche, construir um hotel, montar o banho e tosa nesse mesmo espaço e a minha casa também nesse mesmo espaço. Com planejamento e organização, não tem erro. O setor pet aquece a economia e também gera emprego. Os próprios números mostram, né, a última década aí 148%, fez com que surgissem mais empresas, mais oportunidades de negócio para as pessoas, né? Tanto que gostaria de empreender, outras começam de forma involuntária mesmo, porque gosta, né, dos bichinhos e acaba adotando isso como profissão e sem perceber torna isso um negócio, né? Um negócio que gera sustento para as famílias. Negócio aí para mimar a cachorrada, não é? Intervalo e a seguir. Hoje é o Dia Internacional da Cerveja. Tinha que ser numa sexta-feira, não é? E a gente preparou uma reportagem especial sobre essa bebida tão apreciada pelo brasileiro. Tá imperdível. Estamos de volta e agora eu tenho um recadinho tecnológico para você. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. É muita velocidade para você se conectar com aquele desafio de passar de fase num game novo. Se conectar com a receita do almoço de domingo, com a playlist do jantar com os amigos, com o seu time do coração. Se conectar com a viagem dos sonhos e tudo mais que você quiser. Então aproveite essa oferta. Assine banda larga de 350 mega e leve 500 mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Sexta-feira é um dos dias mais esperados da semana para muitas pessoas, não é verdade? Dia aí de reunir os amigos no fim do expediente, dia que marca o início do período de descanso. E é por isso que a primeira sexta-feira do mês de agosto foi escolhida como o Dia Internacional da Cerveja. E o brasileiro tradicionalmente gosta de uma cervejinha, tanto que o país é o terceiro maior consumidor da bebida do mundo.
Uma mistura de água, lúpulo, malte e fermento. Quando esses ingredientes se juntam, acabam se tornando uma das bebidas mais consumidas do mundo. Estamos falando dela, a cerveja, que vai muito além do sabor. A gente vem aqui, esparece, esquece os problemas, né, dá aquela relaxada, né? Depois de um dia exaustante de trabalho, a gente vem aqui, relaxa e dá aquela tranquilidade depois de uma cervejinha. Uma alegria nossa, né? O clima nosso favorece. E essa é a grande bebida, né? Esse sabor. E o José não pensou duas vezes. Uniu a paixão pela cerveja com a oportunidade de ganhar dinheiro. No início, a bebida era fabricada na cozinha de casa, mas hoje a produção na cervejaria do empresário, em Araçatuba, já ultrapassa os 80 tipos. E ele não esconde o segredo do sucesso. Ela tem que ser feita de forma artesanal, aí usando o que tem de melhor em termos de ingredientes, melhores em termos de processo produtivo. Aí sai uma cerveja verdadeiramente artesanal que nem ressaca não dá de tão bem feita que é. Enquanto o comércio dele for no Brasil, clientes não vão faltar. Isso porque o país é o terceiro maior consumidor de cerveja do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Em 2023, foram vendidos cerca de 16 bilhões de litros da bebida entre os brasileiros, aumento de 4,5% em relação ao ano anterior. O número de cervejarias por aqui também aumentou. Foram 180 novas em 2023. Números que impactam diretamente na economia. O setor gerou mais de 2 milhões de empregos formais em um ano. Apesar de ser calórica, atualmente é possível seguir uma dieta e ainda assim tomar uma cervejinha. Para isso, os amantes da bebida precisam escolher alguns tipos de cerveja que tenham ingredientes mais selecionados. A mais indicada por especialistas é a puro malte, que não utiliza derivados do trigo. Por isso, engorda menos. Além disso, consumir com moderação é essencial. Tem as cervejas que é considerada puro malte, que são só 3 ingredientes. Esses ingredientes, malte, lúpulo e cevada, seu corpo utiliza para alguma função. Agora o álcool, a molécula do álcool, não. Então, se quiser, encaixa uma puro malte aí na sua fim de semana. Não passar aí de 3, 4 garrafinhas ali no fim de semana, uma vez no máximo, se você quer ter um shape apresentável. E se for preciso um pretexto para comemorar com uma boa gelada, não tem desculpa melhor que o Dia Internacional da Cerveja. Cerveja é uma delícia, né? É um mundo muito rico, muita variedade, muita coisa boa. E não tem como não se apaixonar. E o nosso clima ajuda pra caramba também, né? É bem mais fácil tomar uma cerveja geladinha do que tomar um vinho, né? Uma boa pedida para quem gosta. O SBT Interior está terminando. Que Deus nos abençoe a todos. Você assiste agora ao SBT Brasil. Uma excelente noite. A gente se vê amanhã. Até lá.